privilégio muito grande estar aqui e ter recebido este convite para falar num evento do Tribunal de Justiça do Paraná. O tema da minha palestra é tutela contra o ilícito. É interessante perceber, entretanto, desde logo, que quando se fala de tutela, quando o doutrinador e o legislador falam de tutela, eles estão querendo falar de algo que não é uma técnica processual propriamente dita. Em outras palavras, tutela não é sinônimo de sentença, não é sinônimo de decisão. Decisão e sentença são técnicas que servem para implementar a tutela do direito. De modo que nós podemos pensar nas tutelas finais, considerando a tutela pelo equivalente monetário ao valor da lesão, que é a tutela preferida por todos, né? E a mais utilizada na prática forense, a tutela pelo equivalente ao valor do dano, ou a tutela pelo equivalente ao valor da prestação obrigacional inadimplida. Obrigado. Ministro Cristina, nós tínhamos combinado de me emprestar o Código de Processo Civil. Excelência nem precisa. E ao lado da tutela pelo equivalente existe a tutela específica, ou seja, a tutela que tem por objetivo conservar ou viabilizar a integridade da tutela do direito material. A tutela específica é a tutela da integridade do direito material. É exatamente por isso que você fala em tutela inibitória ou em tutela do ressarcimento na forma específica ou tutela do adimplemento contratual na forma específica. Tutela da obrigação, da prestação obrigacional. Entre as tutelas finais, existe uma tutela que é a tutela contra o ato contrário ao direito. É uma tutela jurisdicional pouco conhecida pela doutrina e pela prática forense, porque é uma tutela que se volta contra um ilícito que não contém em si o fato danoso. Não é uma tutela contra o dano, é uma tutela contra o ato contrário ao direito. E é muito complicado, muito difícil se pensar em tutela contra o dano quando nós temos toda uma doutrina de direito civil que não faz a dissociação entre ato contrário ao direito e dano para efeito do direito civil. Orlando Gomes, por exemplo, diz que o único ilícito civil com o qual nós devemos nos preocupar é o ilícito danoso. O ilícito que tem substantividade é apenas o ilícito danoso. O ato contrário ao direito deve ser, segundo ele, problema do direito penal, problema do processo penal. Ou seja, a tutela contra o ilícito na perspectiva do direito civil clássico e, por consequência, na perspectiva do processo civil tradicional, até porque o processo civil é uma adequação da técnica processual às necessidades do direito substancial, não poderia ser diferente, né? Nós não poderíamos ter um processo civil que não nasce para prestar contas às necessidades do direito substancial. Se as necessidades do direito substancial são apenas as de viabilizar ressarcimento contra o dano, e essa é a única ideia de ilícito que nós temos presente, é claro que o processo civil tradicional tem que se estruturar mediante uma técnica processual que seja capaz de viabilizar apenas então somente a tutela de reparação pelo equivalente monetário. Agora, é evidente que por detrás disso há uma série de valores, há uma ideologia. Rapidamente se pode dizer que a ideologia que está por detrás disso é a ideologia que supõe que todo direito é uma coisa capaz de ser convertida em dinheiro. A época em que o processo civil foi forjado por Chiovenda, no final do século XIX e no início do século XX, a filosofia que inspirava os processualistas e os juristas em geral era a filosofia liberal do final do século XIX.
O direito é uma coisa dotada de valor de troca. A jurisdição somente pode atuar para repristinar os mecanismos de mercado. Ela não pode atuar para inibir alguém de praticar um ato contrário ao direito. Diziam expressamente os juristas da época, os juristas italianos, porque isso seria um atentado contra a liberdade. Isso seria um atentado contra a liberdade. Todos nós sabemos que o Código Civil francês de 1806 eliminou a possibilidade do juiz atuar sobre a vontade do devedor para garantir o implemento específico da prestação obrigacional, tornando a tutela do contrato, que já era prestada na época do direito romano, em tutela pelo equivalente ao valor da lesão mais juros. Isso está no Código Napoleão, no Código Civil de 1806. Mas por detrás disso, obviamente, existiam valores, ou seja, existia uma ideologia. Não há como não se perceber essa ideologia quando você olha, então, para aquilo que nós pretendemos hoje. Porque hoje nós deixamos de lado, temos que deixar de lado a tutela contra o dano, para passar a trabalhar também com uma tutela do ilícito civil, que se resume simplesmente em ato contrário ao direito. Agora vocês vão me dizer, mas por quê? Qual é o problema? Por que agora eu tenho que tutelar contra o ato contrário ao direito que não produz dano? Basicamente, porque os direitos fundamentais hoje têm outra estrutura e substância. Ou seja, hoje os direitos fundamentais não são mais direitos de garantia apenas da propriedade e da liberdade. Os direitos fundamentais são imprescindíveis para a proteção de direitos fundamentais para uma organização social justa. O problema é que os juristas perceberam que para uma organização social justa, todo direito fundamental precisa de prestações do executivo, do legislativo e do judiciário. Ou seja, os direitos fundamentais somente são implementados para viabilizar uma sociedade justa quando os direitos fundamentais contam com prestações do governo, prestações fáticas, prestações jurisdicionais do Estado, ou prestações normativas. E isso é fundamental compreender. O Estado deve norma para proteger os direitos fundamentais. O Código de Defesa do Consumidor é um exemplo claro disso. O Código de Defesa do Consumidor é um código que tem por objetivo tutelar o direito fundamental do consumidor. Ele não existe porque o legislador é bonzinho, ou porque o legislador quis. Na verdade, aí não importa o querer do legislador. Aí o legislador está vinculado ao direito fundamental. Ele tem obrigação de criar a norma para proteger o direito fundamental, a saúde, o direito fundamental do consumidor, o direito fundamental ao meio ambiente e assim por diante. O problema é que quando o legislador edita normas para tutelar o direito fundamental, ele sempre impõe condutas positivas ou negativas. Ou seja, ele pode dizer, é proibido construir a tantos metros do rio. Conduta de não fazer. Ou é necessário utilizar o mecanismo tecnológico X para o posto de gasolina funcionar. Conduta de fazer. São normas que definem condutas de fazer imprescindíveis para a proteção do direito do consumidor, do direito do meio ambiente, do direito ambiental. O mesmo ocorre com o direito do consumidor, com o direito à saúde e assim por diante. Quando se proíbe a venda de um remédio com determinada composição, a norma está protegendo o direito fundamental do consumidor. Quando se proíbe um determinado tipo de propaganda, visto como abusiva, a norma está protegendo o direito fundamental do consumidor. E assim por diante.
não é preciso falar, aliás, não é preciso falar apenas em direitos fundamentais. Nós podemos perceber que, em face dos novos direitos, de conteúdo individual e patrimonial, como o direito à marca, o direito à concorrência desleal e assim por diante, sempre são necessárias normas para que esses direitos possam ser implementados. Bem, mas se são necessárias normas para que os direitos sejam implementados, o processo passa a servir exatamente para não apenas conceder reparação pelo dano, ele passa a servir também para remover os efeitos concretos da conduta que viola a norma, mas que não produz dano. Ou o processo também tem que servir para evitar a violação da norma. Então, vamos ver o que está escrito no parágrafo único do artigo 497. É interessante que a doutrina não tem falado disso, né? Talvez prefira falar de coisas mais fáceis, como a frase X, não sei o que, agravo do instrumento, coisas, né, aspectos procedimentais do Código de Processo Civil que qualquer frequentador de bar pode falar, né? Que o processo, a doutrina do direito processual civil hoje se transformou numa doutrina de bar. Não, eu acho isso, eu acho aquilo outro. Como um doutrinador tivesse direito de achar alguma coisa. Um doutrinador só pode falar quando ele pensou, se convenceu e acha ele que tem o direito de contribuir falando alguma coisa, né? Mas hoje as pessoas estão aí, e isso tudo está gerando uma confusão imensa, porque o Código de Processo Civil mais parece uma partida entre o Corinthians e o Flamengo do que outra coisa. Agora é interessante que o parágrafo único do artigo 497, como eu estava dizendo, diz o seguinte: para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Está legislada a tutela que independe de dano, culpa e dolo. Só pode explicar isso aqui quem se aprofundar no direito civil. No direito brasileiro, nunca ninguém, no âmbito do direito civil, dissociou ilícito de dano. De modo que a situação está complicada realmente. O problema é que isso é imprescindível para a tutela dos novos direitos. Para que não se imagine que alguém está pedindo tutela contra a probabilidade de dano ao consumidor, quando na verdade está pedindo tutela para a remoção dos efeitos concretos derivados de uma conduta ilícita. Por exemplo, não é raro que uma associação de defesa do consumidor, ou mesmo o Ministério Público Federal, proponha uma ação chamando-a de cautelar, porque imagina que está tutelando contra a probabilidade de dano ao consumidor e, obviamente, alegando que há uma probabilidade de dano ao consumidor. Quando, na maioria das vezes, a norma infraconstitucional que protege o consumidor já foi violada e a conduta já foi praticada. Um exemplo que até é risível, né? Todos lembram da época dos transgênicos. Na época dos transgênicos, foi proposta por uma associação de defesa dos consumidores uma ação cautelar, onde se alegou que a dispensa do estudo de impacto ambiental que teria ocorrido naquele caso, e muito menos se pode fazer prova a respeito da probabilidade de dano do transgênico. Porque o que aconteceu no caso prático? Foi proposta a ação cautelar, o juiz indeferiu a liminar sob o argumento de que a probabilidade do dano não estaria evidenciada, a ação principal foi proposta, determinou-se uma perícia caríssima para se chegar à conclusão de se o transgênico causa ou não impacto ao
meio ambiente e à saúde. A prova pericial está sendo feita, ou foi feita e ninguém ainda apreciou, por um privado, um sujeito que não se sabe quem é, e que obviamente deve ter sido muito bem pago pelos produtores de semente, talvez, ou os produtores de semente devem ter tido, no mínimo, um bom assistente técnico, né? Quando na realidade a prova não poderia ser feita, porque essa é uma demanda voltada contra o ato contrário ao direito. Qual é o ato contrário ao direito? É não fazer o estudo de impacto ambiental. Na demanda voltada contra o ato contrário ao direito, a cognição judicial se resume a saber se foi ou não violada a norma. Ou seja, o autor não pode pedir a produção de prova, nem o réu pode contestar a demanda, alegando que, apesar da violação da norma, a conduta não vai gerar dano. Imagine, se o réu pudesse contestar toda e qualquer demanda, depois de ter violado uma norma, alegando que a conduta praticada, apesar de proibida pela norma, não gera dano, a atividade legislativa não serviria para nada. E além disso, os direitos fundamentais não poderiam ser tutelados por norma. É exatamente por isso que, no Estado contemporâneo, é imprescindível uma ação voltada apenas contra o ato contrário ao direito, ou seja, contra a conduta que viola a norma. Se uma farmácia, se um supermercado tem nas suas prateleiras produtos com composição proibida por lei, a tutela a ser requerida, como diz aqui o parágrafo único, é possível pedir a remoção, né, do ilícito. O que se quer dizer com remoção? O ilícito é um abstrato. O que se quer dizer com remoção? A remoção dos efeitos concretos deixados pela conduta ilícita. Se alguém expôs à venda um produto com composição proibida, a norma que proíbe a venda, a exposição à venda, desculpem, já foi violada. O ilícito já foi praticado. Resta apenas remover, mediante a busca e apreensão, por exemplo, os efeitos concretos derivados da conduta ilícita. Isso é importante perceber isso, porque se a ação é de remoção do ilícito, e se nela só se discute se houve ou não violação da norma, proposta a ação e requerida a tutela antecipada de remoção do ilícito, em primeiro lugar, é muito difícil ao juiz não conceder a tutela antecipada, porque basta ele comparar a situação descrita na norma com a situação concreta. E depois disso, ele só pode aprofundar o contraditório para discutir se a violação da norma ocorreu ou não. O juiz não pode investigar o dano que pode ser ocasionado pela conduta que violou a norma, sob pena de o perito estar substituindo a atividade do executivo, que estudou por anos e propôs o projeto de lei que se transformou em lei no Congresso e foi discutido no Parlamento, que afinal de contas é aquele que, bem ou mal, representa o povo, né? Ou seja, no mínimo deve haver, não que não se possa questionar numa ação futura a eventual conduta, alegando-se que ela não produz dano, mas tem que existir uma ação específica que seja capaz de combater o ato contrário ao direito, sob pena, repito, de não ser possível proteger os direitos fundamentais mediante norma, de ser sempre possível ao réu alegar que a conduta não produz dano para procrastinar o feito, para fazer com que o processo caminhe adiante de forma abusiva. Essa é a ideia de abuso de direito de defesa. Na prática é muito comum, por exemplo, alguém entra com uma ação alegando que determinado remédio contém composição proibida por norma. O que o advogado do demandado vai fazer?
Ele vai alegar, não, na verdade, esse remédio, apesar de conter essa composição, não gera dano nenhum. Isso é bobagem. Já foram feitos estudos lá nos Estados Unidos que demonstraram que o remédio não causa câncer. Então vamos requerer uma prova pericial para ver se o remédio causa ou não. O problema é, repito, não há como se investigar dano na ação voltada contra a tutela, contra o ato contrário ao direito. Isso agora está escrito na lei. É o parágrafo único do artigo 497 que diz: para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração de dano ou da existência de culpa ou dolo. Ora, se é irrelevante a demonstração de dano, é porque eu estou pedindo a tutela contra o ato contrário ao direito. Se é irrelevante a demonstração de dano, é porque o réu não pode requerer prova para falar sobre o dano. Se é irrelevante a demonstração de dano, não se pode admitir prova para discutir o dano. Se é irrelevante a demonstração de dano, a tutela não é contra a probabilidade do dano. A tutela é contra o ato contrário ao direito, que já ocorreu e deixou rastros, deixou efeitos concretos, como, por exemplo, a exposição à venda de produto nocivo à saúde do consumidor. Nós temos dois tipos de tutela contra o ilícito: a tutela inibitória e a tutela de remoção do ilícito. A tutela inibitória, tanto a tutela inibitória quanto a tutela de remoção do ilícito, não são tutelas processuais, são tutelas de direito material. É o Código Civil e a Constituição que garante ao jurisdicionado o direito à tutela inibitória e à tutela de remoção do ilícito. Não é o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil nem precisaria falar isso aqui. Ele só fala para esclarecer. O que o Código de Processo Civil tem que fazer é estruturar técnicas processuais idôneas para permitir o alcance com efetividade da tutela inibitória e da tutela de remoção do ilícito, sob pena de omissão inconstitucional. Pois bem, o artigo 536 do Código de Processo Civil de 2015 fala na tutela específica prestada mediante fazer ou não fazer, né? A semelhança do artigo 461. Ora, esse artigo 536 dá ao juiz o poder de ordenar um não fazer ou um fazer sob pena de multa, ou ainda de determinar na dicção do artigo 536 uma medida de execução necessária para o alcance da tutela específica. Essas medidas são aquelas exemplificadas no artigo 536, parágrafo 1º do artigo 536. Para atender ao disposto no caput, ou seja, o caput fala da possibilidade do juiz conceder a tutela específica. O juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. De modo que o artigo 536 contém um instrumental técnico processual capaz de viabilizar a construção da ação adequada ao alcance da tutela inibitória e da tutela de remoção do ilícito. Fala-se claramente aqui em multa e em busca e apreensão, por exemplo. E é claro que também não há como se esquecer. O parágrafo 1º diz que o juiz pode determinar, entre outras medidas, a imposição. De modo que ele pode, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, determinar a medida que seja idônea à tutela do direito, ainda que não prevista na lei. Rompe-se com o princípio da tipicidade dos meios executivos. Além disso, o artigo 300 do Código de Processo Civil,
que fala da tutela antecipada urgente, da tutela cautelar urgente, viabilizam uma tutela inibitória ou uma tutela de remoção do ilícito antecipadas, quando presente a urgência. Ou seja, quando presente a impossibilidade da espera do tempo para a finalização do processo. É bom lembrar que o artigo 300 fala em resultado útil do processo, e não só em perigo de dano. A tutela antecipada, nesse caso, não é concedida com base em probabilidade de dano. A tutela antecipada é concedida com base em probabilidade de ato contrário ao direito, para a tutela inibitória, ou com base em probabilidade de já ter ocorrido um ato contrário ao direito. Isso enxuga sobremaneira o processo. O juiz não tem que olhar para a probabilidade de dano ao consumidor. O juiz tem que olhar para a prática da conduta contrária à norma que protege o consumidor. É muito mais simples. A discussão é muito mais simples. É muito mais clara e muito mais objetiva. A tutela inibitória, como diz o parágrafo único do artigo 497, pode ser concedida para inibir a prática, a repetição ou a continuação. A prática, na hipótese em que nenhum ato contrário ao direito, da mesma natureza daquele que se quer inibir, já foi praticado. Há casos em que nenhum ato contrário ao direito foi praticado, e eu quero inibir o primeiro desses atos. Nesse caso, obviamente, eu também posso inibir a prática do ato contrário ao direito. O problema é que, nessa situação, a demonstração da probabilidade do ilícito é mais complicada, é mais difícil, porque eu tenho que me valer de indícios que concretizam atos preparatórios para demonstrar a probabilidade do ato contrário ao direito. No caso em que eu quero simplesmente inibir a repetição de ato contrário ao direito, do ato contrário ao direito já praticado, da sua natureza, eu posso retirar a conclusão de que provavelmente o ato contrário ao direito será repetido ou continuará. É o caso, por exemplo, da venda de produtos com infração ao direito à marca. Obviamente que se alguém já vendeu um produto, se o autor da ação inibitória que se volta contra a possibilidade de reiteração da venda de produtos com marca que está registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial em nome do autor, basta que ele junte a petição inicial que o demandado já vendeu a embalagem do produto que o demandado utilizou para vendê-lo, estampando a marca da sua propriedade de registro no INPI. A tutela voltada à inibição da continuação do ilícito é, na realidade, a tutela voltada à inibição da atividade ilícita. É o caso, por exemplo, da poluição ambiental. A tutela voltada à continuação da poluição ambiental recai na terceira hipótese de tutela inibitória, tutela contra a continuação do ilícito. Mas não há como se pensar, não há como se enganar que a tutela voltada contra a repetição e contra a continuação é uma tutela também preventiva, não é uma tutela repressiva. Não é preventiva apenas a tutela que inibe a prática do primeiro ilícito. Também é preventiva a tutela voltada contra a repetição e a continuação. Exatamente porque essa é uma tutela que contradiz a ideia de que o jurisdicionado tem que ficar à espera do dano para pedir a tutela ressarcitória. Eu previno, evitando o dano, que está suposto como existente pela norma que proíbe a conduta, exatamente para não ter que pedir mais tarde
a tutela ressarcitória. Já a tutela de remoção do ilícito é a tutela que parte do pressuposto que ato contrário ao direito já ocorreu. Não que ele vai continuar ou se repetir, ele já ocorreu. Mas os seus efeitos concretos perduram no tempo. Como é o caso da exposição à venda de produto nocivo à saúde do consumidor. Se nós voltarmos à ideia de que só há tutela contra o dano, na verdade, não haveria como você ter uma ação coletiva em que o Ministério Público ou a Associação de Defesa do Consumidor pede tutela jurisdicional para apreender o produto que contém a composição nociva. Porque essa não seria, na realidade, bem vistas as coisas, uma tutela contra o dano, nem contra a probabilidade do dano. O problema é que o advogado ou o membro do Ministério Público, se a ação é proposta pelo Ministério Público, tem que contornar as coisas. Tem que dizer ao juiz, não, eu temo que seja ocasionado um dano ao consumidor. Mas na verdade não é isso, na realidade, que está a acontecer. O que ocorreu é um ato contrário ao direito que exige pronta tutela. Bem, o artigo 497 prevê então a tutela inibitória contra a prática, a repetição e a continuação, e também a tutela de remoção do ilícito. E ainda deixa claro, no final, também é irrelevante a demonstração da culpa ou do dolo, ou seja, do elemento subjetivo, para a imputação ressarcitória. Para que serve culpa e dolo, afinal de contas? Culpa e dolo só serve enquanto critério de imputação da sanção ressarcitória. Se alguém violou uma norma, pouco importa saber se ele violou por culpa ou por dolo. O juiz tem o dever de dizer que ele não pode violar a norma, se ele ainda não violou, ou se vai repetir a violação ou vai continuar, ou tem o dever de determinar a remoção dos efeitos concretos derivados da conduta ilícita, pouco importando se a conduta foi praticada ou vai ser praticada com culpa ou dolo. Isso é critério da imputação ressarcitória. Nada tem a ver com a tutela civil contra o ilícito. O problema é que o nosso processo civil, como todos já perceberam, é um processo civil centrado no dano e na culpa. Esse é o problema. Nós só pensamos em dano e culpa. Então, quando você elimina o dano e o elemento subjetivo, que só serve para imputação ressarcitória, as coisas ficam meio nebulosas. Sucede que, para a tutela civil dos novos direitos, para a tutela civil dos direitos difusos e coletivos, é imprescindível a tutela inibitória e a tutela de remoção do ilícito. Ela nunca foi claramente expressa no Código de Processo Civil, como todos sabem. Embora teoricamente sim. Hoje nós temos a oportunidade, até porque, embora teoricamente se falasse em tutela inibitória e tutela de remoção, não eram poucas as ações inibitórias cujas petições iniciais muitas vezes eram indeferidas liminarmente, sob o argumento de que não há tutela sem dano. Hoje então está positivado aqui no parágrafo único que há direito do jurisdicionado de pedir uma tutela sem dano e culpa ou dolo. O interessante agora, para nós adentrarmos, sairmos das tutelas finais e adentrarmos um pouco rapidamente na tutela de cognição sumária, é que entre as tutelas de cognição sumária, a tutela cautelar, a tutela antecipada e a tutela da evidência, nós temos, como eu já disse, a possibilidade de requerer tutela de urgência antecipada para viabilizar a tutela de remoção na forma efetiva ou a tutela de inibição na forma efetiva. Mas temos ainda uma outra técnica processual muito interessante que se confunde às vezes com a tutela da evidência,
que é a tutela implementada, se confunde no direito italiano até hoje, mas que foi implementada pelo julgamento antecipado parcial do mérito. No artigo 356. O artigo 356 do novo Código fala em julgamento antecipado parcial do mérito. Na verdade, a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito supõe não contestação ou desnecessidade de produção de prova em relação à parcela do mérito que se tornou incontrovertida num processo que tem que ir adiante para a elucidação da outra parcela do mérito. É o caso típico de tutela inibitória cumulada com tutela ressarcitória. Para pegar um caso que não é de direito difuso, concorrência desleal. Uma empresa de cigarro divulga outdoors ou propagandas em revistas que configuram nítida concorrência desleal. A empresa afetada pela concorrência desleal tem o direito de pedir a apreensão das revistas, pedir a remoção dos outdoors, sem falar em probabilidade de dano, dizendo que isso viola a concorrência desleal. É ato contrário ao direito. Tem o direito de pedir também tutela inibitória para que o juiz ordene que novas revistas, que novas propagandas, melhor, não sejam inseridas em outras revistas a ser divulgadas. Ou seja, aí há direito claro à tutela inibitória e à tutela de remoção do ilícito, que independe de dano e de culpa. Mas ainda é possível que o autor queira desde logo pedir tutela de ressarcimento pelo dano provocado pela concorrência desleal. De modo que alguém pode cumular pedido de tutela inibitória, pedido de tutela de remoção do ilícito, com pedido de tutela ressarcitória pelo equivalente ao valor do dano. Logo no curso do processo, logo no início do curso do processo, uma vez apresentada a contestação, no momento oportuno para a decisão de organização e saneamento do processo, no momento oportuno para o saneamento do processo, o juiz tem condições de concluir se há alguma controvérsia a respeito da violação à concorrência desleal por parte dos atos praticados pelo demandado. Mas certamente pode não ter elementos para conceder a tutela ressarcitória. Num caso como esse é um caso típico de julgamento antecipado de parcela do mérito, ou de dois dos pedidos cumulados, deixando-se o pedido de ressarcimento para um momento final. Em todos os casos em que um pedido pode ser fracionado, de modo que parcela dele está incontrovertida e outra parcela tem que ser demonstrada por prova, ou de 3 pedidos ou de 2 pedidos, um ou dois estão evidenciados e outro faz com que o processo caminhe adiante para o esclarecimento da matéria fática que lhe pertine, é imprescindível, em nome do direito à duração razoável do processo, a fragmentação do julgamento do mérito e, portanto, o julgamento antecipado de parcela do mérito. Isso é imprescindível justamente, na verdade, isso é uma técnica que foi colocada no Código de Processo Civil em resposta ao direito fundamental à duração razoável do processo. Não há racionalidade em se estimular a acumulação de pedidos. A doutrina processual tradicional diz que a acumulação dos pedidos é muito bem-vinda em nome da economia processual. Mas não haveria racionalidade em estimular a acumulação e depois não permitir a tutela pronta do direito incontrovertido, quando apenas um dos pedidos exige prova para ser esclarecido e solucionado. Isso seria dar com uma mão e tirar com a outra. É o que nós temos até hoje. É com o que nós vivemos, afinal.
Enfim, é assim. O nosso sistema é assim. Jamais foi possível a cisão do julgamento do mérito. Em termos teóricos, jamais foi possível, porque Chiovenda, em 1904, disse: não se pode cindir o julgamento do mérito. O mérito vale aí o princípio da unidade e da unicidade do julgamento. O mérito tem que ser julgado no final do processo, numa única vez, justamente porque ele supunha que o processo seria célere e seria forjado sob o manto do princípio da oralidade. Ora, se o réu é citado para a audiência e na audiência são esclarecidos os fatos, não há, obviamente, sentido na fragmentação do julgamento dos pedidos ou do mérito. Agora, como nós sabemos que oralidade é coisa para inglês ver, não funciona em nenhum lugar do mundo. Oralidade não funciona. Oralidade pura não funciona. O processo sempre vai demorar para a elucidação de um dos pedidos ou de parcela do pedido, em detrimento daqueles que foram evidenciados. De modo que esses têm que ser resolvidos mediante julgamento antecipado de parcela do pedido, exatamente na esteira da ideia da tutela de evidência. Bom, era isto que eu gostaria de trazer a respeito desse tema. É um tema importante, é um tema sobre o qual a doutrina vem falando um pouco, mas ele é muito mais relevante e muito mais difícil do que o tema da tutela antecipada. Porque a tutela antecipada é uma técnica de tutela dos direitos. A tutela inibitória e a tutela de remoção é uma tutela do direito. E não apenas uma técnica para a antecipação da tutela do direito. Aliás, quem não sabe o que é tutela do direito, não pode pensar em técnica de antecipação da tutela final. Mas, novamente, eu afirmo a alegria que me dá estar aqui presente, a honra que eu tenho de poder divulgar, de compartilhar algumas ideias com pessoas, com magistrados, com desembargadores tão ilustres. Agradeço novamente o convite que me foi formulado, cumprimento o desembargador Eugênio e o presidente Paulo Vasconcelos por esse magnífico evento. Muito obrigado.